Meu nome é Paulo França e é com muita alegria que eu estou dando esse curso Panorama do Antigo Testamento para vocês. Eu sou um apaixonado pelo Antigo Testamento. Há uns 20 anos eu dou essa matéria em diversos lugares e eu creio que durante esse tempo que nós estivermos juntos, essa mesma paixão passará também para o coração de vocês e com certeza você gostará de ler, de querer entender, de se aprofundar nas verdades do Antigo Testamento para que a palavra de Deus possa ser verdade na sua vida também. Que nesse nosso curso nós possamos conhecer com profundidade aquilo que a palavra de Deus tem para nos ensinar em cada um dos livros que temos no Antigo Testamento. O que nós vamos ver no nosso curso? Basicamente, nós vamos ter as informações mais básicas, mais gerais, de Gênesis até Malaquias. Nós vamos estudar cada um desses livros e em cada um desses livros nós vamos dar o seu tema, o propósito pelo qual cada autor escreveu o seu livro, por que cada um desses livros foram escritos e nós vamos tentar dar as informações mais básicas e fundamentais dentro de cada um desses livros. Mas, para que nós possamos ter uma compreensão mais completa de todo o Antigo Testamento, o que nós vamos tentar contar toda a história do Antigo Testamento em 9 períodos, começando em Adão, indo até o retorno dos judeus da Babilônia, novamente para Jerusalém. Nós vamos contar todas essas informações em 9 períodos, onde nós vamos enfatizar a geografia, a política, a religião, as informações mais fundamentais em cada um desses períodos, procurando dar para vocês aquilo que a palavra de Deus tem para nos dar em relação ao seu contexto histórico. Vamos contar a história do Antigo Testamento em cada um desses períodos e vamos incluir cada um dos livros em cada um desses períodos. É o que nós pretendemos fazer ao darmos as informações sobre esses 39 livros do Antigo Testamento. Então é isso que nós vamos ver. Nós vamos dar para vocês, então, um panorama do Antigo Testamento. E quando digo panorama do Antigo Testamento, eu estou mostrando que nós vamos destacar aquilo que é mais importante, mais fundamental, mas numa situação muito generalizada. Nós não vamos entrar em detalhes, nós não vamos entrar em questões controvertidas dentro do Antigo Testamento, mas nós vamos pegar aquilo que é o mais geral, aquilo que mais é enfatizado em cada um desses livros e vamos mencioná-los, contando então a história do Antigo Testamento. E nós vamos contar a história desses 39 livros. Mas quando nós estamos falando dos 39 livros, nós temos que explicar o porquê nós estamos destacando os 39 livros do Antigo Testamento. Porque nós sabemos que a Bíblia tem os seus 66 livros. E dos 66 livros que tem a Bíblia, nós temos os 27 livros do Antigo Testamento e temos também os 39 livros do Antigo Testamento. Então, o que nós vamos estar estudando aqui serão esses 39 livros. Mas um dado importante que nós temos que destacar é que esses 39 livros são os 39 livros que se encontram na Bíblia dos evangélicos, a Bíblia dos protestantes. Outros grupos cristãos não têm os mesmos 39 livros do Antigo Testamento como nós temos. Então, no nosso curso, nós vamos enfatizar esses 39 livros. E a gente precisa entender também como que foram organizados os 39 livros do Antigo Testamento. Eles não foram organizados de uma forma cronológica, mas eles foram divididos, eles foram organizados numa forma temática. E é muito importante nós entendermos isso para nós podermos compreender como que vai ser ensinado todo o Antigo Testamento. Nós vamos ver então que o Antigo Testamento é dividido da seguinte maneira. Nós temos 17 livros, que nós os chamamos de livros históricos, temos 5 livros que nós chamamos de poéticos e nós temos 17 livros que nós os chamamos de proféticos. Estão vendo? Então, foi organizados tematicamente 17 livros históricos, onde contam
conta toda a história do povo de Deus, do povo de Israel. Nós temos 5 livros que os chamamos de poéticos, onde na literatura hebraica eles estão contados numa forma poética, e nós temos 17 livros que nós os chamamos de 17 livros proféticos, onde os profetas de Deus estão agora colocando a sua palavra dentro do contexto histórico dos livros históricos. Então é importante nós entendermos que esses livros foram organizados da seguinte maneira: 17 históricos, 5 poéticos e 17 proféticos. Dos 17 livros históricos, nós temos os 5 primeiros que nós chamamos a eles de Pentateuco. São 5 livros da lei de Moisés. Depois do Pentateuco, nós temos 12 livros que nós chamamos históricos, propriamente dito, que conta a história do povo de Deus lá na terra de Israel. Temos os 5 livros poéticos, e dos 17 históricos, os 5 primeiros são chamados de profetas maiores e os outros 12 são chamados de profetas menores. Foi dessa maneira, então, que foi organizado, dividido e subdividido os livros do Antigo Testamento. Os livros que compõem o Pentateuco, quais são eles? São os livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. São 5 livros escritos por Moisés que estão dentro do chamado Pentateuco. Dos 12 históricos, temos os seguintes: Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Ester. Esses livros seguem uma ordem cronológica e contam a história do povo de Israel quando entram na terra de Canaã e até o retorno deles da Babilônia para Jerusalém, os 12 livros históricos. Temos os 5 livros poéticos. Dentro da nossa literatura, nós não conseguimos ver muita poesia em algum desses livros, mas na literatura hebraica são considerados os livros poéticos, que são livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, escritos em diferentes momentos da história do povo de Deus na terra de Israel, os livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Depois disso, nós temos os proféticos. Dos 17 proféticos, os 5 primeiros são chamados de profetas maiores, muito provavelmente por causa da extensão dos seus livros, e os outros 12 são chamados de profetas menores. Quais são os livros que compõem os chamados profetas maiores? São os livros de Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os livros que compõem os chamados profetas maiores: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. E os últimos 12 são os chamados profetas menores. São os livros que foram escritos também durante o período dos livros históricos, contando agora de uma perspectiva um pouco menor, não tão ampla quanto a dos profetas maiores. Infelizmente, são um livro muito pouco conhecido. Nós conhecemos bastante até o livro de Daniel. Os últimos 12 temos dificuldade, porque muitas vezes são muito pouco pregados, muito pouco ensinados, mas nós, no nosso curso, tentaremos dar para vocês as informações mais básicas e fundamentais de cada um desses livros, dos profetas menores. São esses, então, os profetas menores: Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. É muito importante, é fundamental que cada um de vocês tenha o conhecimento, saiba na ordem bíblica esses livros. Porque no nosso curso nós vamos estudar o nome do livro, o tema de cada livro, o símbolo de cada livro. Então é muito importante que
que você tenha o conhecimento, saiba citar na ordem bíblica o nome dos 39 livros do Antigo Testamento. Para isso, então, nesses próximos 10 minutos, você terá agora, lendo na palavra de Deus, lendo na sua apostila, você seguindo essas informações, você vai mencionar quais são os livros que compõem o Pentateuco, quais são os livros que compõem os livros históricos, quais são os livros que compõem os livros poéticos, os profetas maiores e os profetas menores. Tente memorizar nesses próximos 10 minutos esses livros e retornaremos daqui a pouco na nossa aula.